Vamos lá. Assunto principal está aqui em cima, profissão. Vamos ver o que. Isa fit for you. Com 40 anos estou velha para começar o curso de nutrição. Quero me especializar em nutrição esportiva. Isa, eu acho que faz um tempo que não existe mais esse negócio de velho para você estudar. Velho para isso, velho para aquilo, tá? Penso que a Roberta, ela começou fazendo nutrição acho que com 34. 33 ou 34. Uma coisa assim. E eu te falo mais. Às vezes você entrar mais tarde na faculdade te faz entrar mais. Você faz entrar mais maduro, você aproveita mais o curso, né? Você consegue olhar as coisas com mais valor, mais importância. E hoje, assim, a didática ela aumentou muito, né? A gente tem muita coisa digital ajudando a gente a estudar. Veja, acho que eu já contei essa história para vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei junto com uma mulher que entrou com 40 e pouquinhos anos, né? Ela dedicou a vida dela para a família dela. Eu não lembro quantos filhos e filhas ela tinha, mas acho que eram duas filhas, uma coisa assim. Quando ela viu as filhas criadas e caminhando para vestibular, faculdade, tinha 40 e poucos anos, né? Ela contou essa história pra gente, né? Ela virou para ela e falou assim, olha, a vida de vocês está encaminhada, vocês estão na faculdade, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Foi fazer medicina. Tinha no ano seguinte que eu entrei, entrou um menino que fez ortopedia comigo. E o apelido dele era Fio Terra. Por que o apelido dele era Fio Terra? Porque ele fez engenharia elétrica antes de fazer medicina. Então ele já entrou com seus 20 altos, tá? E no ano que eu entrei, tinha entrado comigo um cara chamado Gregory, que pediu transferência, eu não sei que fim que ele levou, mas ele tinha feito engenharia, porque o pai dele queria que ele fizesse engenharia, tinha feito direito, porque a mãe dele queria que ele tivesse feito direito, e só assim eles deixaram ele fazer o que ele queria fazer, porque ele queria fazer medicina. Eu acho que é bastante coisa, né? Então ele entrou na faculdade de medicina também com 30 e tralalá. Mas definitivamente não. Agora, se você vai começar a fazer nutrição, Isa, cara, escolhe uma boa faculdade, faz o seu curso com calma. Porque quando a gente tem 40 anos, a perspectiva de estudo é muito diferente, né? Eu falo pra mim, hoje com 40 anos, eu tenho uma imensa satisfação quando eu vou assistir aula. É muito diferente, né? A gente tem uma capacidade de assimilar informação que é muito maior, né? Então, teu sonho é fazer nutrição? Vai fazer. Tá esperando o quê? Eu sei que é foda voltar a estudar português, química, matemática, para a prova tudo de novo. Mas, pois, você gosta disso? Eu só tenho um senão para falar para você, tá? E o senão é o seguinte:
não procure especialidade antes de você vivenciar a profissão. O que eu vou falar para você é bem duro, tá? Mas eu preciso que você tenha, como você tem 40 anos, seja uma mulher formada e isso é um direcionamento. Eu vi muita gente fazer nutrição para si, tá? Porque gostava de treinar, vou fazer nutrição esportiva. Olha só, quando você faz uma profissão da área da saúde, você não faz para você, você faz para o paciente. Então a profissão que você escolhe não é sobre você, é sobre o paciente. Eu sou um crítico veemente daquele pessoal que fala que vai fazer medicina para mudar de vida. A medicina não é para mudar de vida. Medicina é sobre o paciente. E esse bando de gente que vai fazer medicina com ideologia, vai fazer medicina porque quer uma vida melhor. Cara, não existe isso. Tem muito mais gente que conseguiu uma vida melhor porque acordou cedo e trabalhou e ficou rico, que não tem um diploma, do que gente que entrou na medicina achando que ia ficar rico e no final das contas só virou mais um médico medíocre. Por que isso? Porque a medicina é sobre o paciente. A medicina não é para você ser chamado de doutor, a medicina não é para você ter uma formação. A medicina e todas as ciências da saúde, elas são ciências onde o profissional ele vai servir a pessoa. Então, educação física também, todas as ciências da saúde. Medicina, nutrição, educação física, fisioterapia, psicologia. Ciência da saúde é sobre você servir o próximo. Então, se você já está entrando porque você quer ser alguma coisa, você já está errado. Você está querendo servir o seu ego. Então, presta atenção nisso, porque nutrição não vai ter só coisa legal. Assim que você vai, uau, tô pirando. E a nutrição esportiva, ela é um negócio que vai demandar de você saber muito bem nutrição clínica. Porque senão você vai virar uma coach com diploma de nutrição. E aí todo mundo vai entrar no teu consultório, você vai dar frango, batata doce e whey. Tá? Do mesmo jeito que tem muito cara que faz medicina esportiva, às vezes com título até, mas que o que ele quer é salvo-conduto para prescrever esteroide e falar, isso daí é para performance. Você tem que saber muita nutrição clínica. Você tem que saber nutrição comportamental, porque senão a tua rotina de nutrição esportiva ou a tua dietética vai fazer com que a pessoa ela desenvolva um transtorno alimentar. Então, primeira coisa, você tem que entrar porque isso de alguma forma é um chamado e porque você se sente, você se compadece com a queixa do seu semelhante. Isso não é nenhuma bronca moral, não, é uma coisa para você pensar, tá, Isa? É porque você não vai se importar da pessoa falar com você, às vezes no intervalo da sua série, e falar, poxa, eu tô com dificuldade disso, você vai falar com prazer da sua profissão, sabe? O americano ele fala que a faculdade que você se formou é sua alma mater. Então, quando você faz uma coisa por amor, e se você tá com 40 anos e quer fazer isso é uma coisa sua, é íntima. É porque aquilo é maior que você. Aquilo vai te transbordar. Então você vai sentar no jantar de família e você vai falar do quão bonita é a nutrição. Você vai estar no churrasco de final de ano e você vai falar o quão satisfeita você ficou nesse ano que você iniciou o estágio.
Eu vou te falar das grandes pedreiras que você vai passar na nutrição, que é onde o pessoal abre o bico. Porque eu já vi muita gente entrar em nutrição achando que era frango com batata doce, e aí a hora que apertou o caneco, a pessoa bufou. Isa, teu primeiro desafio vai ser anatomia, tá? Nutrição tem anatomia igual a medicina. Ué, você tem que saber do que você está tratando. Então você vai ter que ver os mortinhos no laboratório. Ah, vai. Eu te falo que eu morri de rir quando a Roberta, ela chegou em casa depois da primeira aula de anatomia assim. Eu vi um morto. E eu não vou entrar mais lá. O quê? Eu falei, querida, daqui 10 dias você está tomando lanche do lado do cadáver. Imagina! Batata. Já estava pegando na peça sem luva. Teu próximo ralo, principalmente se você estudar numa boa faculdade como a São Camilo, vai ser bioquímica metabólica. Bioquímica metabólica, minha amiga Isa, é cagar um coco de bruço. Você faz uma força, viu? Eu sei que você imaginou assim, você imaginou você deitada de bruço. Então, essa vai ser sua segunda broca. Você vai passar bem por bromatologia. E aí, você vai ter que esquecer tudo que você viu em rede social de alimentação e fazer nutrição e dietética. Quando você for fazer dietética, aí você vai entender o que é a habilidade do nutricionista em lidar com alimento. O nutricionista é o rei do alimento. Ele consegue transformar a recomendação de um médico, que é um negócio que não tem nada, assim, é quase um inglês, é medicase, ela consegue transformar num prato. E mais que isso, consegue transformar num prato que a pessoa coma. E mais que isso, que a pessoa coma no dia seguinte também. E aí, vai vir o seu período final, os seus estágios. E sabe qual vai ser a broca? Nutrição clínica, você vai amar. Mas quando você entrar em nutrição hospitalar e você começar a cuidar da nutrição de ala oncológica de hospital, porque o nutricionista no câncer, ele é fundamental. Câncer é uma doença que ela está ligada a estilo de vida. E esquece a regra quando você está na oncologia. Você tem que fazer a pessoa comer. E aí você vai sentir a dor de cada paciente. E aí você vai voltar para tua casa estarrecida e falando, puta que pariu, existe dor no mundo. E você vai esquecer tudo que é de bobagem que você vê aí em mídia social. Você vai esquecer tudo isso. E aí, você vai trabalhar, fazer o estágio de one. Se você conseguir superar, o de nutrição hospitalar. E no estágio de one, aí você vai aprender o que é ralar. Sabe por quê? Porque o nutricionista, numa unidade de alimentação, ele faz desde a parte administrativa até o preparo do alimento. Você vai ter que chegar 4 da manhã, você vai aprender a lidar com outros profissionais. Você vai ter que cuidar, por exemplo, daquele profissional que é o técnico, o técnico em nutrição, que é o cara que vai ajudar o nutricionista. Você vai trabalhar com a pessoa muito simples que lava prato. Você vai ter que lidar com o chefe, com muito jogo de cintura. E você vai ter que fazer mágica, por exemplo. Você já ouviu falar de uma empresa que chama Sodexo? GR, a nutrição GR. São empresas que tem um ANS, e elas fazem a nutrição para outros serviços. E aí vai chegar um contrato que a empresa
que a empresa fechou um determinado serviço e você vai ter que dar um jeito de fazer uma refeição por 80 centavos. Por quê? Você vai servir 1.000 refeições num dia. 1.000. Você vai aprender a fazer 40 quilos de arroz de uma vez. Isa, aí você não vai nem cagar um coco de bruxo, você vai cagar um abacaxi ao contrário. Pra sair com os espetos assim, ó, florindo. E aí você vai ver pra que... Desculpe, eu não encontrei Florindo nos seus contatos. Olha só, até a Siri se meteu. E aí você vai descobrir que como nutricionista, você é exigida como administradora, como recursos humanos, você é exigida do ponto de vista dos seus valores pessoais, na forma de empatia, para lidar com outra pessoa, que é a sua capacidade de administração de pessoas. E aí você vai merecer o seu grau de nutrição. Então, você vai encontrar tudo isso. Então, você tem certeza que você quer? Você vai ser muito feliz. Eu posso te falar? Eu tenho certeza que você vai viver isso muito melhor com 40 anos do que você vivia com 20. Ó, Roger. Te acordei cedo, Roger. Beijo, meu querido. Bom dia, Roger. Olha que gostoso. Eu de óculos eu enxergo. Moleque. Então, faça. Vai ser feliz, vai fazer nutrição. Você vai ser feliz pra caralho. Não tenho dúvida. Agora, entre respeitando. Não chega olhando nutrição esportiva. Olha tudo. Para você não virar uma técnica em nutrição esportiva. A Roberta, ela faz nutrição comportamental. Porque pensa que muita gente sofre de transtorno alimentar até porque tentou fazer nutrição com um nutricionista esportivo, mas ela não... A pessoa, ela acabou desregulando os processos de saciedade em vez de ajustando. E a Roberta está lá para ajustar. E alguns pacientes que ela cuida treinam. E assim, não são pacientes elegíveis para um consultório de um nutricionista esportivo. Por quê? É gente que precisa de muito cuidado, é gente que precisa de, às vezes, avaliação semanal, porque para virar um transtorno é 2 minutos, né? Ou porque faz compulsão, ou porque tem alguns sintomas de anorexia. Então, esse é justamente o tema de hoje, viu? Suplementação. No MAPS, no Interligas, agora às 2 horas, a gente vai falar de suplementação. Eu, o Lancha e a Aline. E a Roberta, ela consegue ter uns resultados dos moleques que treina, só que, claro, demora mais porque a pessoa tem que aprender a se alimentar para controlar isso. Então vem uns moleques que chega a ficar com o abdômen trincado e que era um físico todo detonado. Então, sabe, você fazendo a nutrição bem feita, você vai conseguir qualquer resultado. Então vai ser feliz, Isa. Vai fazer nutrição. Que 2021 seja ano que você entre na nutrição, numa boa faculdade, né? Só que você vai ter que ter muita paciência com seus colegas, viu? Muita paciência com seus colegas. Olha só. Tiozão Maromba Coach. Eu me formei em marketing depois dos 40 e estou no 5º período de educação física com 47 anos. Pois é. Sabe que quando a gente tem 18 anos, você é obrigado a fazer uma escolha. E quando você tem mais de 30, você tem a coragem de refazer a escolha que você fez. Então, essa é uma história, tiozão, que é legal você contar para as pessoas. Porque mudar, dar essa guinada na carreira,
Não é fácil para ninguém, muito menos se você já tem uma vida estabelecida e ajustada para uma determinada finalidade. Então, eu espero que você seja muito feliz. Oi, Sá. Não, a pós dela, a especialização dela, tem médico também, tá? Mas aí eu trago um dia ela aqui. Eu tô devendo ela para vocês. Eu vou trazer ela aqui para responder pergunta de vocês. E esse ano vai ter AD, viu, Sá? Então, fica atento aí no Instagram da Roberta. Logo menos vai abrir turma. E eu vou te falar, a Roberta ela é muito dedicada do que ela faz. Ela não é aquela coordenadora de pós que dá o nome, larga tudo e o aluno nunca vê. Ela vai em todas as aulas. Eu sei porque tem 3 turmas de pós até agora, né? Começou no começo do ano passado. Então, começo do ano passado, meio do ano passado, aliás, final do ano retrasado, começo do ano passado, final do ano passado, e agora no começo do ano vai começar a 4ª turma de pós. E eu não sei como que ela vai fazer, por quê? Porque todo final de semana que tem pós, então 3 finais de semana por mês, ela vai para acompanhar os alunos. Então, eu sei que tem 3 sábados por mês que eu não vou ter a companhia da minha mulher. E domingo de manhã. Ela é muito participativa, né? Se você conhecer alguém que faz a pós da Roberta, converse com essa pessoa, você vai ver que ela vai te falar exatamente isso, né? Eu falei para vocês já, eu casei com um ser iluminado. Porque ela é bonita e gostosa pra caralho. Mentira, tô zoando. Não, verdade. Não, mas não é só isso, tá bom? Não é só isso. Ah, você vai gostar, sabe? Muito bom, Isa. Vai pra cima. Vai pra cima. Mas ó, você tem que desencanar do que vão falar de você. Olha que pergunta, Nath. Natália sempre começando o dia, dando aquela pergunta que é um dedo no olho para responder. Caminhos para o reconhecimento e valorização profissional. Natália, essa pergunta é difícil porque aí você... primeiro você tem que se reconhecer, né? E segundo, você tem que se dar o valor. Então, em relação à satisfação de você fazer o que você faz, ela não vem de fora, ela vem de dentro. Então acho que a primeira coisa é a pessoa fazer o que ela gosta. Educação física, por exemplo, é nítido a diferença entre o cara que é o professor e do cara que é o instrutor. E você olha isso pela postura, você olha isso pelo orgulho que ele tem de fazer o que ele faz, você olha isso pela forma que ele executa o trabalho dele, né? Geralmente é um cara que ele te ensina alguma coisa. Então o jeito que ele se aproxima do aluno, o jeito que ele trata o aluno com condescendência, né? Porque tem um bando de formado em educação física que não serve nem para instrutor. Você sabe que instrutor é de cachorro, né? Eu odeio essa palavra para educação física. Instrutor, tomar no cu. O cara tem grau superior. E em vez de tratar assim, trata com arrogância, né? Então tem um bando de instrutorzinho, sim,
aquele que fica no canto da academia, pondo defeito no trabalho do colega, mas que não tem a mesma quantidade de alunos e os alunos não estão satisfeitos com as do colega que ele critica. Aquele que fica fazendo postzinho na internet para criticar os outros. E você vê que é a única coisa que ele faz. Essa semana eu vi o perfil triste de um menino que, sabe, coitado, o problema não é a pessoa que é incapaz, é a pessoa que ela se julga capaz. Então, o que ele fazia? Ele ficava pegando os posts da Max Titanium, por exemplo, e aí ele começava sempre do mesmo jeito. Oi, eu admiro muito o Renato Carione, eu admiro muito o Júlio Balestrin, e com muita tristeza, sabe aquele papo hipócrita? Eu vou ter que desconstruir ele para vocês. E aí ele falava um monte de asneira, né? Nesse ataque velado, né? Com essa desculpa de desconstruir alguma coisa. Até que esse rapaz, ele postou o vídeo que eu fiz na Max treinando com o Gnomo, por conta de prevenção de lesão. E aí, eu, diferente do Renato e do Júlio, eu tenho coisa que eu não deixo barato, porque aí você tem que eleger, você tem que mostrar a canalice da pessoa, né? E eu fiz 2 perguntas para ele, né? Eu falei, bom, você tem que desconstruir, mas o que você construiu? Porque assim, para desconstruir alguma coisa, você tem que ter construído alguma coisa. E o perfil do cara inteiro era só desconstrução, porque ele é um desconstruído. Ó, tem gente que viu isso daí. O cara é um desconstruído. Então, que papo só ele para acreditar na mentira que ele está contando, né? E assim, a mesma coisa falar, olha, eu não vou te machucar, mas eu vou te dar um soco na cara. Olha, eu não queria, mas foi minha obrigação. Ah, velho. E aí, como que eu finalizei? Porque ele fala que o objetivo dele não era aparecer. O objetivo dele era só esclarecer a situação. E no final, estava escrito assim, compartilhe. Bom, mas se o teu objetivo não é aparecer, por que você coloca compartilhe? Você é burro desse tanto, né? É o cara chega do lado da menina, a menina refuga ele. Não tô aqui para te cantar. Né? Ela, ah, tá, mas vamos sair comigo, ficar pelado? Né? Pera lá. Isso levanta uma questão importante, Natália. Você já escutou falar de uma coisa chamada duplo padrão? Então eu vou te falar um pouquinho sobre isso, porque o duplo padrão é o que mais arrebenta com o profissional, né? É uma falta de... Não, que mandar o IG dele. É deprimente, né? Tanto que ele foi lá e apagou o post. E eu acho pouco. Tinha que entrar em contato com os caras e falar, ó, fui um babaca, você me desculpa, né? Porque o homem faz isso, quando faz cagada. Todo mundo faz cagada, tá? Aí, pois bem, deixa eu falar para você de duplo padrão, tá? Duplo padrão é uma coisa muito importante. E é um comportamento hipócrita que você vê das pessoas que faz com que elas façam esse tipo de canalice, né? Mas hoje é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, é a pessoa que, não, toda vida é importante, mas ao mesmo tempo ela deseja a morte de alguns. Ou ela sugere que algumas pessoas tinham que se suicidar. É a pessoa que
que fala contra o preconceito. Mas ela mesma chama, né, as outras pessoas que não são daquilo que é o grupo dela de forma pejorativa. Então, é o tal do ódio do bem. Não, você tem ódio ou você é do bem. Ódio nunca é do bem. Então, assim, eu sou do bem. Então eu posso dizer quem você vai odiar. Sabe? O duplo padrão, ele ou é uma falta de inteligência da pessoa que engole esse discurso, ou ele é uma falta de caráter de quem quer criar uma narrativa, tá? E hoje, qual é o problema? Como hoje a gente é governado pela mídia, tá, pessoal? Claro que com a mídia social, isso daí veio diminuindo. Mas o que a gente percebe, principalmente política, a gente vem sendo governado pela mídia há pelo menos 40 anos, tranquilamente. Tranquilamente, né? Os que são mais velhos aqui, os que têm mais de 30, mais de 40, pensa por que você votou nas pessoas que você votou nos últimos 30, 40 anos. Pelo Instagram também, só que o Instagram, ele nivela as coisas, né? Então, por mais que você tenha dado voz para muita gente boçal, você deu voz para muita gente de conteúdo. E as pessoas de conteúdo, elas estão começando a se irritar um pouco com a quantidade de boçalidade. E por que isso? Porque o boçal, ele, além de querer ser boçal, o que ele começou a fazer? Ele percebeu que sendo boçal, ele perdia a gente depois de um tempo. Então, é aquela coisa da boçalidade. Se é boçal, chama atenção, ganha seguidor, ganha notoriedade. Só que você continua sendo boçal, então você cansa as pessoas, você perde notoriedade. E o que o cara começou a fazer? Ele começou, além de ser boçal, criticar o cara do conteúdo. E aí o que aconteceu? Eles não têm condição de fazer defender aquilo que é os princípios deles. Por quê? Porque não são princípios que agregam. Mas, pelo contrário, é uma coisa mesquinha buscando coisa pequena, né? Então, não tem, sabe, você olha o texto da pessoa, é ranço, é bile, é aquela coisa que você olha e que você fala, meu, que merda isso aqui. E por que entra disso que a gente está falando, Nath? Porque você vê que esse pessoal que tem Instagram e que vive de falar mal dos outros, não vai para frente. Ou pelo menos não vai para frente muito tempo. Então o cara tem meia dúzia de seguidor, mas que invariavelmente a maioria também é boçal e que não vai agregar para ele alguma coisa. Só vai bater palma quando ele fizer uma coisa idiota que esse outro boçal não tem coragem de fazer. Que além de boçal, ele é covarde. Né? Claro, tem um quê de covardia em toda a boçalidade. Mas, assim, sendo muito sincero, gente assim, eu prefiro que não me siga. Então, esse pessoalzinho militante, disso ou daquilo, puta, eu não tenho paciência, amadurece, depois a gente conversa. Porque, em essência, para as pessoas que estão se desenvolvendo ainda em relação às suas habilidades sociais, é quase como uma pré-adolescência, né? Ai, quero chamar atenção e o que eu sei é verdade absoluta. Ah, meu, vai tomar no rabo. Vai sentar no abacaxi ao contrário.
Paciência zero para essa turma. Então a valorização profissional e o reconhecimento, Nath, ele vem da forma que você se comporta, da sua postura. Isso é reconhecido. Só que a gente não tem rápido. Às vezes a gente tem, sabe, pro meio da nossa vida em diante. Vou te contar uma história. Mais uma, né? Em 2001, 2001, eu publiquei meu primeiro artigo científico. E foi um estudo que eu fiz lá na Escola Paulista de Medicina com criança obesa. Então era eu, a Flavinha Bulgarelli, nutricionista, e tinha mais uma psicóloga e um profissional de educação física. A gente tinha um ambulatório de obesidade infantil e a gente fez um seguinte teste. A gente não tratava a criança, a gente tratava os pais, né? E a gente observava o efeito que tinha na criança. Porque se você parar para pensar, a criança não vai no mercado, a criança não compra, não prepara comida. A criança come o que o pai come, ou o que o pai e a mãe decidem. E tinha um monte de pai e mãe, né, que botava a criança de dieta, mas comia bife à parmegiana na frente da criança. Porra! Mas tem que arrancar o chinelo e dar na bunda desse pai e dessa mãe. A criança estava de dieta, o pai e a mãe pegavam e abriam os pacotes de salgadinho na frente. Senhor! Então o que a gente fez? A gente botou o pai e a mãe de dieta. O que a gente tinha? Na literatura, na época, 20 anos atrás, a eficiência do tratamento da obesidade infantil, ela era da ordem de 20%. Tratando o pai e a mãe, a eficiência foi da ordem de 85%. E aí se excluíam questões genéticas e os drop-offs, as pessoas que não queriam fazer dieta e dane-se os filhos, né? Então, o primeiro contato com comida, né, é através da família. Então, quando você decide ter um filho, você tem que saber o que você vai ensinar para ele como exemplo, inclusive o jeito que você come, né? Por isso que eu acho que tinha que ter uma cadeira de nutrição no ensino básico. Não adianta, o cara sai do colégio sabendo multiplicar ângulo, mas não sabe o que ele vai escolher para comer na hora do almoço. Vai lá, só come merda. Aí vira aqueles pós-adolescente que parece um saco de batata. Pô, você tem educação física, cadê a nutrição? Eu não sei, um dia eu vou pegar um deputado e vou pedir para escrever um projeto de lei colocando nutrição na escola, que eu acho que é uma coisa importante. Um dia, não hoje. E aí, bom, e aí o que rolou dessa época, né? O que eu entendi nesse primeiro artigo? Eu entendi a importância daquilo que a gente fazia junto. E, eu publicou, fiquei feliz pra caralho, todo lugar eu falava disso, né? Você tem 20 anos, você publica um artigo com outras pessoas, né? O meu orientador era o presidente da Sociedade Paulista de Pediatria. Então, eu tava do lado de gente muito boa e eu queria falar disso, né? E eu me sentia o expert no que eu fazia. Mas teve que vir uns bons anos, para quê? Para o meu discurso ter conteúdo, porque não basta você falar do que você faz, você tem que falar daquilo que, né, aquilo que o cerca. E aí você vê a diferença do técnico para o profissional. O técnico, ele sabe a aplicação da ferramenta, e o profissional, ele sabe criar ferramentas. Aí que vem a coisa, aí que a história ela fica legal. Porque
O que te diferencia é sim o quanto você é hábil na sua área de expertise, na sua profissão. Quando você percebe isso é 90% do reconhecimento que você precisa. O resto, valorização, de fora para dentro, eu acho difícil, Natália, porque o Brasil ele não é um país famoso pela admiração. Ele é um país famoso pela inveja. Então você pega uma pessoa que conquistou alguma coisa bacana por méritos próprios, o brasileiro médio, ele é o cara que tenta denegrir o cara. Por quê? Porque ele se sente menosprezado. Por quê? Porque ele, muitas vezes, não quer se dar o trabalho de ter que fazer aquilo. Então é aquela cultura da mediocridade. Se todo mundo for uma merda, eu tô numa boa. Então o cara que desponta, eu vou lá, faço ele parecer uma merda e ótimo, eu vou nivelar ele comigo. Infelizmente o Brasil é assim. É só você ver. Quantos posts do Instagram você vê com gente criticando e quantos posts do Instagram você vê com gente elogiando? Quantos elogios você já recebeu dos seus colegas? Agora, quanta gente já criticou o seu trabalho? Na academia que você trabalha, quanta gente fala que o que você está fazendo está errado? E quanta gente fala, pô, a Natália é sensacional, meu. Que menina bacana. Todo paciente dela, todo aluno dela chega feliz para treinar. Sai satisfeito. Ela não tem mais horário. As pessoas ficam com ela anos e anos. Quem olha isso, Natália? E se você parar para pensar, você quer mais reconhecimento e valorização pessoal do que você ter a fidelidade dos seus alunos? Sabe o que eu aprendi, Natália? Infelizmente, as pessoas que batem palma na sua frente e te dão um tapinha nas costas é porque elas querem passar a mão na sua bunda. Tá? E mais, as pessoas que falam para você as coisas que você não gostaria de ouvir são essas que são seus amigos. Não a pessoa que te ofende, porque muita gente fala, porque é crítica construtiva, o caralho, tá? Não existe crítica construtiva. Sabe como você faz uma crítica construtiva? Você faz assim, Paulo, nossa, muito legal o que você faz de manhã trocando ideia com a gente. Mas ó, eu tô te mandando a sugestão do microfone para melhorar o áudio, porque é legal ouvir você. O que a pessoa está falando? Ela está falando, seu áudio está uma bosta. O que é uma crítica construtiva, então? É uma solução para um problema que você enxerga. Se a pessoa não te dá uma solução para um problema que você não enxerga, ela não está te fazendo uma crítica construtiva, Natália. Ela está te fazendo uma ofensa. A verdade é essa. Então, sim, é isso mesmo, Steve. Não é que falsidade virou moda. Falsidade sempre foi moda. A questão é que hoje a gente percebe. Então, desencana do reconhecimento de terceiros. Lembra do que eu te falei? Você sabe disso, Nath? Você sabe que quem te bate palma pela frente, te bate da tapinha nas costas, quer passar a mão na sua bunda. Você sabe quem são as pessoas que te realmente criticam construtivamente. É a pessoa que te fala uma solução. Olha, eu acho que você poderia fazer desse jeito. E isso é uma crítica. E isso sim, é uma crítica construtiva. É quando te oferece uma solução. Tá? Que papo, hein? Espero ter te ajudado hoje de manhã. Sabe? Então, nesse esquema que eu faço multiprofissional, eu tive essa experiência na faculdade, né? Então eu contei para o pessoal, segundo ano, eu fiz um trabalho que eu trabalhava com um psicólogo, um nutricionista e um profissional de educação física. Eu cheguei e trabalhei para conseguir conquistar isso. Eu comecei atendendo no consultório de um fisioterapeuta amigo meu, Cirus,
Ciro Alexandre, Caixa d'Água do Pará. Devo muito a ele. Foi o primeiro cara que me deu um espaço para eu começar a atender. E trabalhava eu de médico, ele de físio e o Rodolfo Pérez de nutricionista. Aí, eu e o Rodolfo crescemos. Eu montei uma clínica, Rodolfo comigo. Aí a gente colocou um profissional de educação física junto, que é o Heraldo, que hoje é meu chefe de personagens. E o Heraldo, ele tem dupla formação. Ele é profissional de educação física e nutricionista. Aí a clínica cresceu de novo. Entrou a Vanessa para fazer só a parte de nutrição. E aí hoje a clínica está mais ou menos do tamanho mínimo que a gente gostaria de ter. Então, eu e o Bernardo de médico. O Bernardo tem formação em endócrino. A Camila, a Vanessa de nutricionista esportiva. O Heraldo de treinador e nutricionista esportivo, que atende lá. A Roberta cuidando da parte de transtorno alimentar, porque muita gente que me procura querendo solução, na verdade, tem um transtorno e não uma necessidade. E não dá para você fechar o olho para isso e falar, não, passa reto. Não, você tem que treat accordingly. Tem que tratar de acordo. Fisioterapeuta, quem é meu fisioterapeuta hoje? É o Davi Ronce, mas no consultório dele, que ele tem uma estrutura sensacional, né? Que eu falo para vocês, é o cara que tira o meu paciente da mesa de cirurgia. Osteopatia, eu tenho 2 referências nacionais e internacionais para encaminhar meus pacientes, que é o Alan Joseph e o Davi Costa. O Alan Joseph, provavelmente vocês conhecem. O Davi Costa trabalha na Companhia Atlética. Psicóloga é a Débora, doutora Débora, que é a pessoa mais cuticute que eu conheço. Quem mais? Não pode esquecer ninguém da equipe. Bom, meu irmão, ele faz a parte de dermato, né? Como a gente atende muita complicação, paciente que vem com complicação, ele cuida da parte dermatológica. Equipe mais imediata é assim. A gente tem uma equipe de 25 profissionais de educação física que a gente dá formação sem custo, porque são os caras que a gente primeiro confia nos nossos pacientes. Então, quando o pessoal, a gente sempre indica o pessoal treinar com um profissional de educação física, com um treinador pessoal, com um personal trainer. E aí a gente tem essa equipe de 25 pessoas espalhadas aqui em São Paulo para indicar os nossos pacientes. Minha consulta é que não posso falar aqui no Instagram, né? Mas se você for comparar, é uma consulta que está no valor médio. Ela não é das mais caras, mas não é uma consulta barata, né? Não é esse valor. Não é. Agora, não é uma consulta, na verdade, né? É um acompanhamento que a gente faz com a pessoa. E eu conto para vocês, sei lá, se te inspirarem para vocês fazerem, a pessoa passa comigo, a gente faz investigação clínica, acha os diagnósticos, instaura um tratamento e faz uma estratégia de exercício e nutrição. Quando a pessoa tem um personal trainer, eu ligo para o personal e eu converso com ele e apresento a situação que está, para a gente chegar no meio tempo da forma que o paciente vai treinar. Se o paciente não tem um personal, eu destaco alguém da clínica
para pelo menos fazer uma aula treino para esse paciente. Então esse treinador ele tem um papel de professor mesmo, ele vai ensinar a pessoa a treinar. E quando a pessoa ela não quer ter um personal trainer para ficar treinando ela todo dia, ou, né, aí o que ela faz é, periodicamente, o treino dela é trocado a mais ou menos cada 2 meses. Esse profissional de educação física, esse personal, ele vai e faz a aula treino aí, para o cara aprender o que ele vai treinar naquela oportunidade. Depois de um mês, esse paciente é reavaliado pelo Heraldo, que faz uma calorimetria com ele, para a gente avaliar o gasto metabólico basal. A gente tem níveis que a gente faz avaliações nossas, o quanto que é o ideal desse paciente, ou quanto que é o mínimo que ele teria ter um gasto basal, e isso implica na forma que o paciente vai se alimentar, na forma que ele vai comer. Então, o Heraldo faz essa calorimetria e faz alguns ajustes na dieta e no treinamento. Passa para o treinador da equipe, isso acontece. Dali 2 meses da minha consulta, ou seja, 1 mês depois do Heraldo, esse paciente é avaliado pelo Bernardo, que tem formação em endócrino e medicina esportiva. E o Bernardo ele avalia esse paciente para ser um segundo olho, tá? Porque, gente, uma pessoa ela tem uma riqueza de detalhe que a gente tem que chegar no 100%. Então é bom que outra pessoa olhe. O Bernardo faz isso para mim. E na consulta com o Bernardo, ela traz determinados exames, né, que são pedidos para o caso dela. E o Bernardo, não foram 10 mil reais. Pode ficar tranquilo. É muito menos do que isso, muito menos. E aí o Bernardo faz essa avaliação e junto com a Camila, ele refaz o processo de rotina dela. O que é interessante é que o Bernardo, antes de fazer medicina, ele fez educação física. Então ele mesmo já olha o treinamento para conferir se está batendo com tudo aquilo. Depois de 1 mês da consulta com o Bernardo, ou seja, 3 meses da minha, essa pessoa volta com o Heraldo para refazer a calorimetria. A calorimetria a gente faz a cada 2 meses, mais ou menos, né? Para a gente conseguir ver uma mudança bacana naquele resultado. E aí, de novo o Heraldo faz o ajuste fino, que ele tem a calorimetria na mão, e mais ou menos em 4 meses a gente fecha o trabalho, né? Apresenta para a pessoa os resultados, e é a pessoa que manda nessa, eu quero mais que isso. Então tá bom, a gente dá sequência no acompanhamento. Mas como a pessoa ela tem que ter um processo educacional envolvido, a gente fornece material para o nosso paciente, de autoconhecimento, de estudo, né? A gente começa a espaçar a consulta, né? A gente começa a ver a cada 2 meses, e também tem que desmamar o cara do profissional, né? A menos que a pessoa tenha realmente uma necessidade, como por exemplo uma pessoa que tem um transtorno alimentar, que aí passa com a Roberta às vezes semanalmente, dependendo da situação que está, né? Com a gente, a pessoa precisa aprender. E ela precisa dar uma desmamada pra gente, ela precisa criar o senso crítico e falar, não, isso pra mim não é bom, tá? O cara que é atendido no nosso método de trabalho, ele não vai mais tentar fazer jejum intermitente no meio do negócio, ou dieta cetogênica, ele não vai tentar inventar moda, né, que é o que a gente chama de técnicas do desespero. Então, não, a Roberta é nutricionista com formação, especialidade em nutrição comportamental. Ela é peça-chave de você tratar transtorno alimentar, né? Você precisa de um psicólogo, um psiquiatra e um nutricionista. O psiquiatra, a medicação. O psicólogo, a terapia. E o nutricionista, a relação com o alimento. Então, a Roberta ela tem a psiquiatra de referência dela, que é a doutora Ana Paula. Mas quando a pessoa já tem um psiquiatra,
ela conversa com o psiquiatra da pessoa, e o nosso psicólogo de referência é a Débora, que faz esse cuidado lá no consultório. Então, o trabalho da Roberta é meio à parte do meu trabalho, né? É a equipe dela, né? O que acontece é que muitas vezes eu passo o paciente para ela porque, né, o paciente não sabe que ele tem um transtorno, né? Imagina, tem às vezes menina que eu atendo que ela chega com uma conversa assim, eu preciso pesar 55 quilos. Pô, isso daí já sobe um alerta vermelho para mim. Opa, pera lá. Eu preciso pesar 55, eu preciso pesar 55, aí eu converso. Se eu identifico alguma coisa que leva a transtorno, eu tiro ela da minha equipe, na hora, equipe da Roberta. Isso tem que tratar. Gente, transtorno alimentar mata, tá? É sério isso. Anorexia mata, bulimia mata, tá? E mesmo que não mate a pessoa, ela acaba com a qualidade de vida. Essa pessoa sofre demais, demais, demais. E assim, para a pessoa que tem um transtorno alimentar, a pior coisa que você pode fazer é tentar enquadrar ela num estilo de alimento. Porque ela vai fazer uma análise patológica dessa dieta. Então ela vai querer comer menos do que está ali. E aí vira um fuá, tá? Então, eu já passo para a equipe da Roberta, trata-se a pessoa e ela aprende, né, a conviver, porque muitas vezes o transtorno alimentar é uma doença que você vai carregar pro resto da sua vida. E que você não pode se dar o luxo de criar gatilhos para isso. Se você criar gatilhos, você volta... Nossa, suei hoje. Caramba. Você volta ao estágio zero. Aí fudeu, né? Então, e aí a gente educa o nosso paciente, ele vai voltar a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, né? E é isso que é bacana. Então, o paciente que continua com a gente, ele tem algumas características muito específicas, né? Que você vai reconhecer no comportamento, você vai reconhecer na fala, você vai reconhecer, né? Que é justamente o reflexo do atendimento, sabe? Então, para eu ter condição de desenvolver isso, pensa que você quer falar de número, aqui em São Paulo, no lugar onde a gente está, foi um investimento de 6 milhões de reais. E que a gente está pagando. A gente não tinha 6 milhões assim, pá! Você precisa ver os boletos que chega para eu pagar todo mês. Dá para arrepiar os cabelinhos do curso ali. Você sentar até espeta. Mas eu não tinha condição de fazer isso no começo. Então eu contava com pessoas à distância, né? Eu tinha referências. Mas o paciente se perde muitas vezes nessa situação, né? Então se você tiver hoje condição de fazer de montar um serviço, eu te recomendo ter, por mais que você trabalhe com obesidade, eu te recomendo ter um profissional de educação física para falar com o seu paciente, educar seu paciente em relação ao exercício. Exercício é fundamental. Hoje na aula de suplementação, que eu vou dar para Interligas, eu vou falar de suplementação no diabetes, que é uma coisa que é um tabu, né? Diabetes não pode fazer nada, mas comer chocolate, né, quando a glicemia abaixa um pouquinho, você tem que comer. E depois, foda-se, corrige com insulina. Não é bem assim, não, né? Hoje a gente tem um nível de precisão e de diagnóstico muito melhor. E se tem uma coisa que o diabético precisa, é de controle nutricional, tá? Então, é legal que você tenha... E uma das coisas que eu vou começar falando é do exercício como motor, como máquina metabólica, né? Na aula. Então é legal você ter um profissional de educação física no teu consultório. É necessário para obesidade você ter um psicólogo, né? E claro,
uma nutricionista junto para trabalhar contigo, né? Vai ser sua parceira aí nos desafios. E aí você vai vendo o que mais, em relação à frequência no seu consultório, né, o que mais que se apresenta. Né? Se você atende muito obeso, que tem dores ou lesões por causa do peso, é legal você ter um fisioterapeuta para fazer terapia física com essa pessoa. Às vezes a terapia física ela é a porta para um cara começar a fazer uma atividade física com eficiência, né? É isso, é de fato você abraçar o que é a necessidade do paciente, né? Que é o desafio da nossa profissão. Não dá para você pensar só, eu preciso sobreviver, minha consulta custa tanto, beleza, eu faço minha consulta e chuto o paciente. Não é chuto, mas solta ele no mundão aí. Vai que ele pega um doido aí no meio do caminho. E aí, detona o teu trabalho. Isso já aconteceu comigo, inúmeras vezes. Se eu te contar... Então, já que a gente estava te falando isso, eu vou te falar, por exemplo, uma dificuldade, uma questão real que eu tenho, né? Nessa área no que eu trabalho, eu não sou o primeiro cara a ser chamado, né, para cuidar da pessoa, por N razões, né? Eu não sou o cara que vai encher o cara de bola, né? Eu não sou o cara que fica fazendo solução milagrosa. Eu falo o que é. É assim, você precisa investir tempo, você precisa investir dificuldade. O mais caro do meu tratamento, ou do meu acompanhamento, é o que você tem que mudar da sua vida em relação à sua logística, a forma de você repensar o exercício, a você gastar tempo para você cuidar da organização da sua vida, para você conseguir fazer suas alimentações, o seu exercício. Isso é o caro, né? Por quê? Porque barato é tudo aquilo que, independente do preço, você quer fazer. Caro é tudo aquilo que, independente do preço, você não quer fazer. Então você fala com gente, por exemplo, que ir na balada e gastar 500 conto para entrar numa boate X e tomar uns drink, né? É barato. Beleza. E pagar 500 conto na tua consulta? Não, isso é caro. Então, são os mesmos 500 conto, né? Mas para ele gastar isso toda sexta e sábado, é normal e é barato. Mas para gastar isso uma vez por mês, a cada 2 meses com você, não, é caro pra caralho. Então, esse é o problema que a gente tem, né? E como eu não sou o primeiro cara a ser consultado, eu vou atender o cara que já passou por 2, 3, 4, 5 profissionais e o paciente vem comigo para resolver um problema. Só que assim, eu vejo no Instagram, eu vejo quem que é o cara. E aí eu vejo foto dos caras anteriores. Aquela fotinha, mais um dia no acompanhamento, abdômen trincado, não sei o quê. Então, a hora que tá tudo bem, beleza. E quando o cara vem pra mim? Ele vem pra mim quando a coisa dá errado. Porque é assim, né? Por isso que não existe ciclo eterno. A resposta à droga, pessoal, sinto muito falar pra vocês, mas ela tem um pico e uma queda, e se você continuar a insistir, você fica pior do que você tava. Quando que o cara me procura? Quando tá pior do que ele tava. Então, o que acontece muitas vezes? O cara tem as fotinhas bonitas na internet com fulano de tal. E comigo, são as fotinhas ruins. Só que aí o que acontece? E aí é a parte mais foda do meu trabalho, sabe? Quando a gente deixa o cara zero de novo, o que ele faz? A merda de novo. E aí, em vez de ele tirar as fotinhas bonitas com a gente, até porque a gente acha o seguinte, que o cara quando entra no consultório, ele não vai lá para ser exposto, ele vai lá para ser cuidado. Essa é a razão de eu atender muita gente conhecida, muita gente famosa, e que, eu atendo porque o cara tem conforto lá. Ele sabe que eu não vou ficar expondo ele para qualquer situação. Porque não é isso que ele vai procurar no consultório.
E aí, a gente tem um ditado, né? Fala que filho bonito todo mundo quer ser pai. Aí quando eu regulo o cara, tá bem, a equipe deixa o cara zerado, puta físico, aparece um gênio, eu acho que você tinha que fazer um ciclo disso, porque aí teu físico. E aí o que acontece? O cara muda, não necessariamente melhora, caga tudo de novo, volta pra cá. Então tem esses caras, né? Tem essa situação. E aí é foda. E assim, já aconteceu com um paciente muito conhecido meu. Paciente muito conhecido que eu trato. O cara precisava fazer uma coisa, a gente fez, chegou no puta físico, trabalhou. E aí, pra você ter uma ideia, médico manda mensagem pro cara falando, não, você tratar comigo, eu faço seu tratamento de graça. Mais que isso, te pago tanto para tratar comigo. Você sabe o que já aconteceu comigo? Eu tratava de uma menina muito famosa. Um belo dia, eu vejo um post no Instagram dela agradecendo um cara, um médico do Sul, falando que ele era responsável pelos grandes resultados dela. E assim, eu não fico exibindo ninguém, mas pera lá. Aí tem uma falhazinha de caráter desse cara, porque ele sabia que eu tratava essa menina, e tem o oportunismo dela. Ela falou, não, Paulo, eu espero que você não... Eu falei, pô, meu, nunca te cobrei nada, mas isso daí é sacanagem, né? Não, mas eu espero que você compreenda, isso é o business. Ele me pagou 25 mil reais pra fazer esse post. 25 pau. Eu falei, bom, então realmente, todo mundo tem seu preço, né? Cara, não é cuzona, mas, sabe, tem que entender também. A pessoa ela não tem a noção das coisas que eu tenho sendo o profissional que eu sou. Para ela, é mais um médico. Pô, se o cara... Eu entrei no sapato dela, né? Ela ganha dinheiro com mídia, né? Até hoje. E alguém vira para ela e fala assim, te pago 25 pau pra fazer um post falando que eu sou seu médico. A menina fez. Ela ganha para fazer isso. Então, quem sou eu? Quem sou eu para criticar? E eu ri mesmo, Felipe. Eu olhei aqui, comecei a rir. Falei, caralho, velho. Beleza. Só que aí o que eu pensei depois? O ônus de quem faz essas coisas é lidar com a responsabilidade que ela cria, tá? Então, não, isso faz pelo menos uns 6 anos, 5 anos, tá? Então, o que é o ônus disso? O que é o problema que esse cara gerou para si? O problema é o seguinte, a menina postou isso, postou a foto do cara assim, cara, era, sério, a foto era a cara do cara tão grande assim que às vezes não dava nem para reconhecer o maluco. Você cria a responsabilidade, né, de dar o resultado para as pessoas igual dessa pessoa. Então deve ter ido um monte de mulher para esse cara fazer, entre aspas, o mesmo trabalho. Só que não foi ele que fez o dessa mulher. E aí? Primeiro, o que ele falou para essas mulheradas? Segunda coisa, quando a coisa começou a dar errado, o que ele se justificou? Então, tem muito disso, né? Ainda tem. Isso faz parte, né? Isso é o meu risco profissional, né? Outro risco profissional é o quê? É ter a galera que não gosta daquilo que eu falo porque se sente ofendida, né? Que nem, por exemplo, ontem a gente falou dos caras que falam que não, eu sou especialista em hormonologia. Não, isso não existe. O que existe é você ser endocrinologista e metabologista, que é membro titulado da SBEM, né? Ou que tem um RQE, porque você fez residência de endócrino, você fez 2 anos de clínica
mais 2 de endócrino, 3 às vezes, né? Ou então, você prestou a prova do título da Sociedade Brasileira e passou. Então você tem essas duas situações. Agora, especialista em hormonologia, não tem. Especialista em implante, não tem. Você pode ser especialista em endocrinologia e fazer a técnica do implante. É outra coisa, né? E essa galera me odeia. E tem uma galera que me segue ainda para ver o que eu tô falando. E aí eles fazem post, mas não me marca, né? E, meu, o que eu posso fazer? Sinto muito, que é outro risco profissional meu. Essa galera fica falando contra. E assim, eu acabo conhecendo essa galera não pelas merdas que eles falam de mim. É porque eu atendo os pacientes que passam com eles. Atendo. Atendo. Então eu vejo as artes que eles aprontaram. E se esses caras soubessem o quanto eles devem o rabicó deles pra mim, porque o paciente ele chega puto, chega alucinado. Eu vou pôr esse cara no pau, vou não sei o quê. E eu sou muito franco e sincero. Eu viro e pergunto, mas por que você passou nele? Não, porque eu queria fazer isso. Bom, aí você vai pôr no pau porque ele fez o que você queria fazer. O culpado é você. Vamos assumir as coisas. Liga lá, comparação de carro, check. Eu fui lá, mexi no meu carro, que é um carro que já tem 500 cavalos de potência. Eu quis deixar com 600. Aí levei no Zé da esquina, porque ele me cobrava 2 conto. Quinhentão. Ele mexeu, explodiu o motor. A culpa é dele? Não, a culpa é minha. Eu que quis fazer isso daí. É ou não é? Então, o cara chega pra mim, né? Eu abaixo a bola do sujeito. Falo, você tem 2 coisas pra fazer na sua vida. Ou você gasta seu tempo botando a culpa numa pessoa que é a responsabilidade de tudo, tua. Ou então a gente resolve isso daí. Não, vamos resolver. Então, essa galera não fica nem sabendo. Enquanto tem gente que, por exemplo, nunca atendeu um paciente deles e fala mal deles de graça. Eu não. É a escolha da pessoa. É que nem briga de marido e mulher, não tem o que estar certo. Os dois estão errados. Se tem briga, os dois estão errados. Tá? Então essa galera me deve o furico às vezes. Não é passar um pano. Deve ser correto. Vamos distribuir as responsabilidades? Não era isso que você queria? Então, ponto final. É a história do que a gente falou pra você para agora, né? Que é o duplo sentido lá, o duplo valor, né? Então, tinha uns caras. O cara que arrota muito ética, é o cara mais antiético que tem. Tinha um velho vagabundo num órgão de classe e ele já caiu de onde ele estava. Que ele ficava rotando ética, mas ele usa o Facebook dele para falar mal de médico. E assim, esses caras roubam, esses caras assediam, esses caras extorquem profissionais tranquilamente. Né? E são os primeiros que falam, não, porque a ética. Esses caras vão ter um fim feio. Hoje não tem mais segredo, não. Hoje, meu amigo, 5 minutos que você faz aparecer aí para 1 milhão de pessoas. Então, enquanto eles estão perdendo as posições deles, tá barato. Ainda vão tomar uma enrabada. Então é a questão do duplo valor. Não é ético usar ética médica, você não pode denegrir o seu colega profissional.
Vai no Facebook do velho. Tá xingando um monte de médico. Vai na... Esse cara dá aula em congresso, ele fala mal de médico no congresso, né? Coitado, né? A vida dele é falar mal dos outros, porque na verdade é aquela pessoa medíocre, né? E a pessoa que tem um pouquinho de inteligência, ela vê isso. E é feio. Vai no Face do velho. Você vai ver só. É um nojo. Você sente vontade de vomitar. Porque ele fala de ética embaixo. Ele faz uma coisa completamente antiética. Ele faz coisa imoral. Aliás, ele comete crime. Né? Papai não esquece não, viu? Papai guarda. Papai perdoa, mas não esquece. Galera, já deu para falar de profissão, né? Falamos bastante. Falamos bastante. Então a gente vai se vendo aí. Amanhã é domingo. Domingo é dia de história, tá? Então separem que história vocês querem saber. Amanhã eu vou contar a história para vocês. Então saibam lidar profissionalmente com essas situações. Isso vai acontecer. Saibam viver suas vidas, valorizando aquilo que vem de bom. É todo o reconhecimento que vocês vão ter. É para dentro de vocês, tá? Então, evidentemente não falei o nome de ninguém aqui. Não é ninguém que vocês colocaram aí atrás. São pessoas que algumas de vocês provavelmente saibam quem são, mas muito provavelmente nunca imaginariam, tá? Outras vocês nem sabem quem são, porque é gente ínfima mesmo. Lembra que todo o conteúdo aqui tá no YouTube? Entra lá no meu canal, Paulo Musi, inscreve no canal, você escutar essas lives na velocidade 2, porque aí vai mais rápido. Deixe seus comentários lá. E a gente vai usando para fazer o nosso conteúdo. Tá bom? Amanhã, Thiago, mais ou menos umas 9, 8, 9. Mas eu aviso no... Como é que chama esse negócio? No Stories, tá? Entre 8 e 9 horas da manhã. Eu vou ficar acordado um pouco mais. E aí eu quero acordar um pouquinho mais tranquilo. Tá bom? Hoje é dia de treino de peito e deltoide. Amanhã é treino de perna. Então a gente se encontra. Pessoal, tem eu aí para magras. Grande magras. Estamos aqui, estudando e trabalhando para oferecer o melhor para vocês. Vejo vocês de novo, aos que são matriculados no Interligas, às 14, eu, Lancha Júnior e Aline Davi. Tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê.